Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós já estamos aí em uma quantidade resumida, então os irmãos ajudam com amém e com glória a Deus, né? Para que eu perceba que não estou sozinho, né? Graças a Deus. Mas graças a Deus, né? A gente fala assim, mas o Senhor é quem nos ajuda em tudo. Meus irmãos, eu quero ler um texto juntamente com os irmãos, antes de a gente discorrer alguns assuntos que o Senhor colocou em meu coração, agora pela tarde, onde o nosso pastor evangelista Ginaldo nos convidou para trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus. Quero ler com os irmãos na Epístola de Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 27. Glória a Deus, se puder projetar para nós. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 19 até o versículo de número 27, onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sede cumpridores, 21, pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho ao seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardada-se da corrupção do mundo. Amém? Somente esses 28 versículos do 19 até o versículo de número 27, né? São 28 do 19. São 8 versículos a partir do 19 até o 27. Se eu tiver ruim de matemática, né? Minha esposa falou assim, é 27, é 7. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos discorrer alguns ensinamentos da carta de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, por parte ali de mãe, e nós vendo que ele vê a necessidade de alguns ensinamentos, né, aos irmãos, aos crentes. E a carta de Tiago é uma carta doutrinária, é uma carta que traz ensinamentos a nível doutrinário para a igreja contemporânea da época e também para a igreja de hoje, vendo que todos os cristãos tinham a necessidade de uma doutrinação acerca daquilo que estava sendo ensinado. Os cristãos primitivos, eles seguiam as orientações dos apóstolos, né? Aonde os apóstolos vinham mandando a sua carta, trazendo as novas da doutrinação,
né, aonde os apóstolos chegavam e os cristãos falavam, e aí qual é as novas, qual é as recomendações, né, dos apóstolos para os cristãos. Então, as cartas escritas tinham como objetivo doutrinar. E é interessante a gente ressaltar que naquela época a Bíblia que nós temos hoje não era como, né, essa disposição que nós temos. Então, eles seguiam as orientações e todos iam na doutrina dos apóstolos. E o interessante é a gente ressaltar que os cristãos do primeiro século eram cristãos doutrináveis. O que é cristão doutrinável? Aquele que aceitava a doutrina ou os ensinamentos. Estavam dispostos com o coração e a mente disposto e aberto para aprender a palavra de Deus. Eles tinham o anseio de ser mais parecido com Jesus, de ser cristão, de anunciar as boas novas. Então, eles tinham um coração voltado ao aprendizado da doutrina. Era um coração doutrinável. Por que eu digo isso, um coração doutrinável? Nós também precisamos ter um coração doutrinável, um coração aonde nós podemos, aonde nós estamos dispostos a aprender mais de Deus. Um coração doutrinável é aquele que ele está disposto a ser doutrinado por meio da palavra de Deus. Então, aos cristãos, há necessidade de ser doutrinável, ou seja, precisamos se moldar aos ensinamentos da palavra de Deus. Em um mundo em que nós vivemos, que existe muitas pessoas com as mais variadas opiniões acerca de tudo, aonde as pessoas querem impor a sua opinião sobre a palavra de Deus, querem pôr a sua opinião sobre todas as coisas, sobre todas as regras, cada um tem a sua opinião a respeito. Poucos dizem, é verdade, eu pensava diferente e agora eu quero aprender. As pessoas estão mais dispostas a dizer, eu não concordo com isso, não é assim que eu penso, não é assim que eu acho que deveria ser. Se está sendo assim, então eu acho que isso é passado, eu acho que isso tinha que ser mudado ou atualizado. Quer impor a sua opinião, não quer aprender, não está disposto a aprender. E daí há uma grande dificuldade de você, ao convencer alguém de algo que ele já está decidido a não aprender. Daí a dificuldade de você impor algo na mente de alguém que ele já decidiu que não vai aprender. Você entra em discussões mais a fundo, mas o coração dele já não está perguntando para aprender, mas apenas para rebater, refutar, mesmo que não haja palavra, ele está dizendo, vamos parar com isso, porque você não vai me convencer. Aonde muitos já têm a sua opinião formada, e isso faz com que o coração não seja um coração doutrinável, um coração ou uma mente disposta a aprender, porque já tem a sua opinião própria formada. Às vezes até vinda de alguém ou de outra pessoa, porque o que mais nós queremos, ou a nossa natureza mais quer, é achar apoio naquilo que nós pensamos. É achar alguém que apoia o nosso pensamento, onde 10 pessoas digam uma coisa, mas se achar um que diga ao contrário, fala, já não estou só. Não é só eu que penso assim, há mais pessoas. Então, isso tem atrapalhado, né, a mudança de vida no coração, na mente de muitos ou de alguns que até dizem ser cristão, mas não estão dispostos a mudar de vida de acordo com nosso Senhor Jesus. Aleluia! Mesmo que em uma situação mais ampla, aonde não há referência, aonde nós tal pessoa não é diferente, não há ninguém que esteja fazendo o que é correto,
Mesmo assim, mas de acordo com a palavra de Deus, seja eu ou seja você mesmo a referência para aqueles que não fazem, mas faz o que é correto, não faz o que estão todo mundo fazendo, mas faz de acordo com a palavra ou de acordo com o que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida. Quando nós vemos os espias que foram 12 para espiar a terra, 10 vieram falando um testemunho negativo, mas 2 sustentaram. Se eles fossem pela maioria, ficariam todos, mas 2 sustentaram porque não foram com a maioria. Eles foram de acordo com a promessa de Deus. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer, porque o nosso Deus é maior. Mas as pessoas que ouviram ficaram com a maioria. Porque a grande massa é fazer, quando a maioria está fazendo, vamos seguir a maioria. E a maioria estão se desviando da presença de Deus. A maioria estão buscando o seu próprio intelecto, a sua própria interpretação acerca da palavra de Deus, dando lugar ou dando ocasião à natureza pecaminosa que está implantada em nós, que afetou, nós ouvimos aqui na escola dominical, afetou todas as áreas da nossa vida, inclusive das nossas decisões. As nossas decisões, quando são tomadas de acordo com a forma natural ou a natureza pecaminosa, ela tende a ir contra a palavra de Deus, porque Paulo escreve aos Gálatas que a operação da carne é contra o espírito contra a carne, e um se opõe à outra. Ou nós decidimos por ouvir a voz do Espírito, ou pela voz da carne, que é a natureza pecaminosa. E diz ele aos Romanos que a inclinação da carne, no capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, que a inclinação da carne leva à morte. Leva à morte em todo sentido, mas aquele que inclina para as coisas do Espírito tem vida e tem paz. E nós vamos discorrer para nós entender que Tiago traz uma doutrinação acerca da palavra de Deus, como devemos prosseguir, ou seja, como devemos viver a prática da palavra de Deus, que é um desafio não só para os cristãos, mas para todos. Porque aceitar a Cristo é se desvincular dos desejos, da força, do pecado, da nossa natureza, que domina o homem sem Deus. Mas aquele que aceita a Cristo, ele tende a dominar-se de acordo com as instruções do Espírito por meio da palavra. Em um mundo repleto de informações, é fácil se tornar apenas um ouvinte da palavra. Em um mundo repleto onde todos têm as suas opiniões de intelecto e coisas que nos convencem. Então, é muito fácil se tornar um espectador, apenas um ouvinte. Às vezes, nós vemos pessoas que compactuante, gosta de vir à igreja, de ouvir a palavra, mas é apenas um ouvinte. Não quer de forma alguma se moldar ou praticar aquilo que se ouviu. Isso é um risco até mesmo do cristão que nasce no berço evangélico, está dentro da igreja há muitos anos, mas ainda não dá, aleluia, não há uma entrega totalmente para o Espírito Santo. O que opera na vida dele ainda é a natureza pecaminosa, com a força aonde o Espírito quer dominar, aonde o Espírito quer trabalhar, mas não há oportunidade, que mesmo ouvindo a palavra, rejeita e quer viver da forma natural. Nós, muitas das vezes, podemos correr esse risco de tornar apenas um ouvinte e não um praticante, mas Tiago nos exorta a praticar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdadeira fé só manifesta através das ações. Precisamos ser intencionalmente, devemos viver de forma intencional a palavra de Deus. Às vezes nós falamos que é o Espírito que convence, mas a palavra diz que o Espírito convence. Mas a ideia
Não é que o Espírito vai te tomar à força, vai roubar o seu intelecto, a sua consciência e dizer vem, e quando você percebe já está lá. Não, você precisa decidir, aleluia, a ouvir a voz do Espírito Santo e deixar com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ele não vai te tomar força, decida e ele vai mudar a sua vida. Vai te tornar uma nova pessoa. Vai nos tornar uma pessoa pelo qual o propósito, nós somos criados. Deus não criou o homem para viver pecando. Deus criou o homem perfeito, mas o homem pecou. Então a natureza vem operando. Então a proposta de Deus é que nós nos restauramos, voltamos ao primeiro amor, ao início, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vendo que Tiago, ao escrever as suas instruções, ele nos instrui que precisamos estar prontos para ouvir. No versículo 19, parte A, sejamos prontos para ouvir. Isso implica disposição para aprender e receber a palavra de Deus. Disposição para ouvir. O que é a disposição para ouvir? Precisamos ter força, precisamos decidir, estar disposto a ouvir a palavra de Deus, aquela que nos molda a nossa vida. É claro que está pronto para ouvir, ele não está limitado apenas a ouvir a palavra, mas em todo o sentido, né? Que a gente precisamos primeiro ouvir, estar pronto a ouvir, até num diálogo pessoal, nós precisamos mais ouvir do que falar. Mas aqui eu quero trazer para o âmbito espiritual que a primeira coisa que precisamos fazer é ouvir. Ouvir o que era a voz de Deus, o que Ele está dizendo, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a gente não ouve a palavra de Deus, aleluia, isso vai trazer complicações para a nossa vida. Aquilo que nós ouvimos mais vai trazer complicações para a nossa vida espiritual e muitas das vezes nos levar ao inferno. Essa é a verdade. Aquilo que mais nós nos enchemos, aquilo que mais nós ouvimos é aquilo que nós estamos cheios. Passa um dia ouvindo uma coisa, parece que quando você vai dormir a sua mente só pensa naquilo, porque você se encheu daquilo. Você se encheu das coisas, aleluia, muitas das vezes das coisas desse mundo. Quando você se enche das coisas do mundo, você vai pensar nas coisas que é do mundo. Quando você pensa nas coisas que é do mundo, isso vai refletir até mesmo na sua fala ou no seu comportamento. Há um ditado popular que diz aí, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Tem uma palavra do pastor Antônio Gilberto que ele diz, quer conhecer uma pessoa? Deixe ela falar. Deixe ela falar. Quanto mais a pessoa fala, você vai conhecendo, porque ele vai pondo para fora tudo aquilo que está dentro. Tem pessoa que no seu falar, ele vai expondo o seu pensamento. Às vezes sai ali um palavrão, sai uma palavra torpe, porque é aquilo que está enchendo. A Bíblia diz que o que a boca fala, o coração está cheio. O que tem alimentado a sua vida? Do que você está se enchendo? Está fortificando o espírito ou fortificando a carne? Porque aquilo que você se enche é aquilo que você está alimentando mais. Tem uma história, isso é uma história popular, que uma vez eu já contei há muito tempo aqui, mas cabe, eu não planejei, mas cabe eu dizer aqui. Tinha um moço numa praça que ele levava 2 cachorros para a praça. E toda semana ele pedia para que o povo apostasse naqueles 2 cachorros, os 2 cachorros, um branco e o preto, os 2 do mesmo poste. E ele dizia, eu fico com o branco. E as pessoas apostavam em todos os cachorros e o branco ganhava. Na outra semana ele trazia os 2 cachorros e falava, hoje eu aposto no preto, e o preto ganhava. Alguém perguntou para ele, como é que você sabe qual é o cachorro que vai vencer na briga? Ele disse, é fácil. Aquele que eu quero que perde, eu não alimento ele. Aquele que eu quero que ganha, eu ponho mais alimentação para ele. Então, aquele que você mais alimenta é o que vai ser mais forte. Você está alimentando a carne ou alimentando o espírito? É o que mais está te ajudando ou está te atrapalhando? Cuidado com o que você alimenta, com as coisas deste mundo, aleluia, com louvor, com música, com filmes que não agradam a Deus, aleluia, com coisas que não agradam, aleluia, palavreado deste mundo. Existem coisas e pessoas do mundo que mais te afastam de Deus e a gente não percebe.
Precisamos ter cuidado com isso, porque a igreja do Senhor Jesus, que deve influenciar, não deve ser influenciada. Nós devemos nos tornar santo dia após dia, aleluia. Devemos ser a luz do mundo e influenciar essa nação, aleluia, com a transformação da palavra de Deus através da nossa vida. Então não podemos cair no erro de ser apenas um ouvinte, mas ser um praticante da palavra de Deus. De que forma? Dedicação na leitura, ouvindo a palavra de Deus. Há pessoas que só ouvem a palavra de Deus, só abrem a Bíblia quando está dentro do templo. Não, isso não é um comportamento cristão. Precisamos todos os dias ler no mínimo um versículo todo dia, porque, aleluia, a palavra de Deus é o alimento. Devemos orar, mas o alimento é a palavra de Deus para as nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ainda no capítulo de número 1, versículo de número 19, parte B, Tiago nos exorta, tardio para falar. Devemos ter cuidados ao falar. Você pode perceber, nós trazer aqui de forma prática para nós, quem fala demais acaba falando coisas desnecessárias. Salomão escreve que na multidão de palavras há transgressões. Então, quem muito fala, acaba falando coisas sem necessidade. Quem muito fala, acaba falando coisa sem pensar ou sem refletir nas consequências. Então não pode falar, deve falar, mas não deve falar coisas impensadas, coisas que vêm à mente sem perceber se está afetando ou se está atrapalhando alguém, se está machucando alguém, porque há quem diz, eu falo mesmo, eu sou assim e é assim que eu sou. Não deve ser assim. Se era, a partir do momento que alguém aceita Cristo, precisa se moldar a palavra. E a palavra de Deus diz, seja tardio no falar. Está aí a instrução. Ou você é cristão e segue a Bíblia, ou você é cristão e rejeita a Bíblia. Você precisa se moldar aos ensinamentos da palavra de Deus. Irmão, quando nós seguimos as instruções que a Bíblia nos tem dado, quando nós percebemos, nos tornamos uma nova pessoa. É dessa forma, quando a gente intencionalmente decide viver o que a Bíblia está nos ensinando. Quando pensa que não, você diz, eu não era assim, agora eu sou diferente. Eu não agi assim, mas a Bíblia manda eu agir dessa forma. Você vai agir de acordo com o que a Bíblia orienta, você vai se tornar uma nova pessoa, porque em Cristo, nova criatura é. Já não segue os parâmetros desse mundo ou a natureza pecaminosa, segue a orientação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra de Deus nos dá, aleluia, as instruções corretas. Salmo de número 141, no versículo 3, o salmista diz, põe, Senhor, guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Precisamos ter cuidado para não ter implicações. Faça um esforço consciente para controlar a palavra e evitar críticas, fofoca, coisas que a nossa boca tem que ser coisas que edificam os que nos ouvem. Não podemos dar glória a Deus dentro da igreja, louvar ao Senhor, cantar, pregar, ministrar, e quando estamos no mundo, nós só sabemos falar dos outros, falar mal, falar mentiras, fofoca. Tiago fala, não pode uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Ou é doce ou é amarga. Nós precisamos ter um posicionamento como cristão. Ah, mas a gente nunca falha, mas a nossa natureza não pode ser a desculpa para continuar errando, não. Aleluia, nós temos a Jesus, que é a melhor, aleluia, desculpa que nós temos. Eu era, mas agora eu tenho Cristo, o Espírito Santo ao meu favor, que vai me orientando, aleluia, eu a viver e a edificar pessoas. Nós precisamos a nos modificar, irmão, através do esforço. Se não era, agora passa a ser, porque a palavra de Deus nos orienta a ser. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O que nós dizemos, Provérbios 18 e 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Salomão escreve, está na Bíblia. Provérbios 18, 21, está aí a orientação. As nossas palavras têm poder de construir ou destruir.
devemos escolher as nossas palavras sabiamente. Orientação não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos orienta a forma em que um cristão deve se portar. Nós vendo que as nossas ações, ela traz, aleluia, traz edificação, aleluia, ou ela traz escândalo aos nossos comportamentos. Tiago capítulo 1 e o versículo de número 22 da leitura que nós lemos: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Aquele que ouve diz: já paguei a minha semana. Eu errei, mas fui na igreja, já cantei um hino, já ouvi a palavra, então já estou tranquilo. Parece que esse pensamento, ele veio da igreja católica. Alguém que pecou, agora vou na igreja confessar os meus pecados, rezar minhas penitências e já estou livre do que tudo que eu pratiquei. Não é isso. Não é isso. Nós vendo que aqueles que vêm à igreja e ouvem a palavra do ensinamento, não devem voltar a fazer, devem ser praticantes, não apenas ouvintes, porque a palavra de Deus só surtirá o efeito necessário se assim nós praticar a palavra de Deus. Não é só ouvir, a palavra de Deus vai entrar ali e você não esforço nenhum, parece que está indo contra tudo aqueles ensinamentos. Eu ouvi faz mês, mas não serve para mim, parece que a palavra só serve para o outro. Parece que a palavra de Deus só serve para mudar a vida do outro, não a minha. Parece que toda palavra ela tem uma direção, parece que era para o irmão, para a irmã que não veio, parece que essa palavra é para aqueles que estão lá fora, mas para mim nada, não serve nada. Toda palavra é proveitosa, primeiro ela faz efeito em mim, e depois ela fazer na vida dos outros. Nós somos uma bênção para abençoar, mas primeiro nós temos que ser, aleluia, uma bênção. Deus nos abençoa para a gente abençoar. Então nos enchemos da palavra, nós modificamos a nossa vida, então nós vamos, aleluia, através da nossa vida, da nossa prática, mudar a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem. Porque ouvir, aleluia, não significa nada, precisamos praticar a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, aquele que ouve, olha as palavras de Jesus. Aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem e praticam, não é só para quem ouve, irmão. Ouvir, a gente prega, as pessoas vão na internet e ouvem a palavra, ali pega só as partes que mexem com o seu intelecto, pega só as partes que se molda a si mesmo e rejeita todos os ensinamentos, fala, isso aqui eu não preciso praticar, obedece a palavra em parte. Eu não concordo com esse versículo da Bíblia, mas eu concordo com o outro, irmão. Ou a palavra de Deus está totalmente certa, ou ela está totalmente errada, ela é infalível. Se nós encontrarmos um erro na palavra, não fala o erro ortográfico, se encontrar um erro doutrinário na palavra de Deus, quem garante que o resto todo não está errado? Então ela está totalmente certa, ou você crê ou não crê na palavra de Deus. Ela é infalível, inerrante, a palavra de Deus está toda correta. Precisamos aplicar ela na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Deus tem um compromisso com a semente. Deus tem um compromisso com a terra fértil. Deus tem um compromisso, aleluia, com a palavra de Deus que é plantada, aleluia, no coração daquele que a recebe. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Não é só porque eu estou pregando que eu não preciso. Eu preciso da palavra, preciso me moldar. Não é só porque eu estou aqui no púlpito fazendo uso que eu não preciso da palavra. Eu sou o primeiro que preciso dela para poder edificar as pessoas. Como é que eu vou ensinar algo que eu não vivo? Como é que eu vou pregar algo que, uma palavra que eu acredito que faz efeito, mas só na vida dos outros e na minha nada? Primeiro faz efeito na minha vida, aí eu falo, glória ao Senhor, a palavra modifica, então vou trazer essa palavra para mais gente, e assim nós vamos espalhando e cumprindo, aleluia, o evangelho do Senhor Jesus, que é ir de pregar o evangelho a todas as nações. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu vou correr aqui porque a hora está indo mais rápido. Tiago, no capítulo 1, e o versículo de número 23 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante
ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece do que era. Nós vendo que em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, diz: examina-vos a vós mesmo, e realmente estais na fé, e provai a vós mesmo. Aquele que ouve a palavra, Tiago traz a comparação, é semelhante ao homem que vai, se olha no espelho, vê a imagem, depois que se vai, esquece da sua própria imagem. Aí Paulo aos Coríntios vai dizer: examinais vós mesmo, se vós está realmente na fé, e provai-se vós mesmo. Nós precisamos reservar um tempo para uma alta avaliação na nossa vida espiritual. Se a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está revelando que nós precisamos mudar. Porque a palavra de Deus, ela revela a nós o que precisamos mudar. Não é só ouvir e a palavra automaticamente vai mudar. Precisamos ouvir e praticá-la, então nós vamos mudando. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas já ouvi isso, mas o que ela mudou? E o que dá para melhorar? A palavra de Deus, ela sempre vai estar nos ajudando. Porque, irmãos, infelizmente, existe uma natureza, irmão, que está em nós, que não tem como tirá-la. Nós temos que convivê-la e compreendê-la e dizer: é tua natureza que está querendo agir, mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos nos comprometer a obedecer a palavra de Deus, então teremos uma vida transformada, assumimos o controle dizendo: não é a carne ou a natureza que manda em nós, aleluia, mas eu decido pelo Espírito Santo, aleluia, então nós seremos transformados. Paulo escrevendo, acho que aos Efésios, não estou enganado: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele traz um paralelo, irmão, sabe por quê? O vinho, uma pessoa embriagada, ele fica fora de si. Ele não sabe o que está fazendo, faz coisas erradas. Ele controla a pessoa, o vinho controla. Umas pessoas que é quietinha quando está são, mas quando bebe ele muda o comportamento, fala com todo mundo, ele fala coisa que não deveria, o vinho controla. Paulo diz: não bebeis vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele também é transformado. Agora, aleluia, ele já não anda pecando mais, ele é diferente, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele já pensa com as coisas de Deus. Paulo aos Filipenses diz: pensai nas coisas que são de cima, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, nisto pensai. Então pensai com a mente de Cristo. Paulo aos Romanos no capítulo 12, renovai o vosso entendimento, aleluia, mas não se conformando com as coisas deste mundo. Quando nós se moldamos a Bíblia, nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós vamos ter comportamento diferente, porque o cristão ele vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque ele já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus transforma a nossa vida, louvado é o nome do Senhor. Aquele que decidiu ouvir a palavra de Deus diz: aleluia, eu sou fraco, eu não tenho força, mas eu quero aprender. Tenho um coração, aleluia, doutrinável, aleluia, tenho um coração disposto a aprender, louvado é o nome do Senhor. Seja como os primeiros cristãos, aleluia, que recebia a doutrina, aleluia, como lei e mudava o seu comportamento, aleluia, e todos seguiam a doutrina, louvado é o nome do Senhor, dos apóstolos. Mas nós queremos ter a nossa própria opinião a respeito de tudo, de todas as pregações, de toda a palavra de Deus. Já não queremos comportar, porque queremos ter a nossa própria opinião. Aleluia, falta pouco para dizer a palavra está errada. A verdade tem muito que já diz. Quer modificar a Bíblia, quer reescrever a Bíblia, quer reordenar alguns versículos. Na verdade, muitos já querem isso, porque já não querem mais, aleluia, moldar de acordo com a palavra de Deus. No versículo de número 25, mas aquele que atenta para o bem e para a lei perfeita, a da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado. Porque a palavra de Deus nos desaprisiona do mundo de pecado, dessa natureza pecaminosa. E não é fácil.
Por que não é fácil? Porque essa natureza está empregada em nós. Já viu uma pessoa engarranchada em um monte de laço, em um monte de arames? Ele tem dificuldade de sair, ele sai daqui, engancha em outro, porque ele está aprisionado. Nós estamos aprisionados nessa natureza. E quanto mais dificultoso está para sair, é porque mais aprisionados estamos. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos saindo, vai desembaraçando. Quanto mais leve vai ficando, nós vamos percebendo que mais desembaraçado do pecado nós estamos ficando. E mais livre, porque a palavra de Deus liberta. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. João escreve em 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é liberta, ou deve ser liberta dos embaraços das coisas deste mundo e comprometido com a palavra de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Devemos buscar, irmão, as coisas de Deus, ainda com dificuldade, ainda arrastando. Não devemos nos prostrar, dizer, eu não consigo, é muito difícil, porque mais fácil, irmão, é fazer as coisas da carne. É mais natural para a nossa natureza, é mais dificultoso, irmãos. Aleluia, mas nós precisamos, aleluia, ser insistente. Aleluia, nós precisamos ser insistentes naquilo que a palavra de Deus nos exorta. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Dia após dia nós vai tentando e nos tornamos santos e perfeitos diante de Deus. Aleluia, devemos buscar o princípio de Deus e ter uma vida transformada. Para transformar, não sejamos apenas ouvintes anos e anos, semanas e semanas, domingos e domingo. Aleluia, que frequentamos igreja, ouvimos ensinamento, mas ainda falta em nós, irmãos, ainda nós precisamos aprender, nós precisamos com a ajuda de Deus, aleluia, insistentemente buscar ser, aleluia, aquilo que Deus projetou para a nossa vida, não embaraçado com as coisas deste mundo, aleluia. Você acha que nós somos invencíveis? Não somos, irmão. Qualquer homem, seja de um cooperador a um mais alto pastor, tem resistência da carne. Tem uma luta constante para brigar contra o pecado, para brigar contra as vontades e a natureza, que muitas vezes nem na igreja quer vir. É uma natureza que está, aleluia, todo o tempo nos pressionando, que não larga. Por isso que a Bíblia nos recomenda a termos uma vida de oração. Quanto mais nós oramos, aleluia, mais de conexão com Deus nós temos. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais de conexão com Deus nós temos. E na medida que nós vamos conectando com Deus, o diabo vai se afastando de nós, aleluia. E estamos resistindo, aleluia, às ações do diabo, aleluia. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando estamos ocupados com as coisas de Deus, quando estamos ocupados orando e falando com Deus, aleluia, o diabo não achará espaço para colocar ideias, pensamentos, aleluia, porque nós estaremos resistindo, ocupando com as coisas de Deus. Você já fez um jejum desligado de tudo? Vou fazer um jejum hoje, mas você se desliga do espírito. Quando pensa que não, você está bebendo água, chupando bala, falando mal de outro, quebrou o jejum, quando a gente está desligado. Mas quando você faz, vou fazer um jejum, você evita falar, você fica mais reservado, começa a pensar nas coisas de Deus. Quando passa uma hora, aleluia, passa 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você entrega o seu jejum, graças a Deus eu consegui, você se sente mais leve, aleluia. Você sacrificou e disse, é eu que estou no controle com a pessoa do Espírito Santo, a carne já não me domina mais, mas eu estou fortificado, porque eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se coloque de pé, irmão, nós já vamos orar. Já vou entregar aqui, louvado é o nome do Senhor Jesus, para o pastor Reginaldo. Senhor nosso Deus e bondoso Pai,
Deus querido Senhor, diante de tudo que ouvimos, ó Pai, acerca da Tua palavra, ó Pai, nós carecemos da Tua ajuda, nós precisamos, ó Pai, a melhorar cada dia mais. Espírito Santo, conseguimos isso, ó Pai, através da ajuda do Teu Espírito Santo que o Senhor nos deu, ó Pai, para nos ajudar, para nos fortalecer, para caminhar conosco, para morar em nós. Espírito Santo, assume o controle da nossa vida, ó Pai, da nossa mente, ó Pai, nos ajuda a ser melhor e ser santo cada dia mais, Senhor. Cada um dos irmãos que aqui está se esforçando para ir para o céu. Pai, nós carecemos da Tua ajuda, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ouvindo as orações do Senhor Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor.